Olá, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando aí mais uma rodada da Neurosemântica, essa rodada aí que é um bate-papo sobre os artigos do Michael Hall. E hoje nós vamos conversar com o nosso querido Kenneth, né, que é metacoach, né? Eu não me recordo se ele fez o treino ou não, acho que não, mas se não fez, daqui a pouco a gente vai saber tudo aí sobre ele. Então, sejam todos muito bem-vindos e já passo a bola para a Leonie, que vai ser a nossa mediadora, a nossa grande vamos dizer assim, condutora dessa noite aí. Seja bem-vindo. Em nome do Comitê de Ética, eu, Inês e Gerson, damos boas-vindas a todos vocês aí. Olá, boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite, bom dia, boa tarde para você que está nos assistindo aí fora do nosso ao vivo aqui. Seja muito bem-vindo, Kenneth. É um prazer, uma honra muito grande estar aqui com você, poder estar hoje aqui nesse bate-papo contigo. Para nós começarmos aqui, eu quero pedir para você me falar um pouco como é que você entrou na neurosemântica. Me conta aí um pouco essa história. Como é que você chegou na neurosemântica? Como é que eu cheguei na neurosemântica? Sim. Tenho plena certeza que vais lembrar que começou com o meu primeiro practitioner lá pela Metaprocess, onde fosse a minha treinadora. E aí, quando veio a palavra, Kennedy, o que tu acha de aprender neurosemântica? E aí isso ficou na minha cabeça depois que acabou o practitioner. Eu comecei a acompanhar e aí eu lembro que a gente trocou vários Whats e aí eu acabei achando um Meta Practitioner no Rio de Janeiro e aí eu fui para lá, fiz, e aí eu senti na pele, olha, isso aqui realmente é o que eu queria. Esse negócio funciona, é rápido, é muito bom, e eu estava precisando, e muita gente também perto de mim estava. Então foi uma caminhada que começou, né, graças à tua contribuição, né, Leonir? E realmente, assim, se eu olho para trás, eu digo assim, ainda bem que eu segui esse caminho, estou seguindo ainda, né? Nunca vou estar plenamente pronto, mas eu quero sempre mais e vamos ver onde o caminho vai levar a gente, né? O lindo trabalho que todos nós estamos fazendo aqui na Sociedade Brasileira de Neurosemântica, né? Maravilhoso. Bacana, que bacana. Que bacana, Kenneth, é verdade. Sabe, quando eu comecei a falar contigo, bem no início eu não estava lembrando. Quando você começou a falar, eu disse, lembrei, realmente me lembro até no dia da sala lá onde nós estávamos. E me conta uma coisa, de lá para cá, né? Isso foi lá em Itajaí, inclusive, né? De lá para cá, me conta, como é que você tem usado a neurosemântica no teu dia a dia? Essa é muito boa. Então, eu confesso que quando eu comecei a aprender, depois que eu fiz o Meta Practitioner, e foi com o grande David Murphy, e aí realmente eu tive uma dúvida. Eu comecei a aprender entre dois lados, no seguinte sentido. Tá, eu fiz um practitioner, beleza. Será que agora o que eu estou aprendendo aqui, que é maravilhoso, substitui aquilo que eu aprendi ou será que eu devo complementar? E aí eu olhava, tinha ferramentas parecidas, só que da neurosemântica eram bem mais profundas e melhoradas. E esse caminho, então, ele se tornou primeiro sugar. Então, no começo eu acabei não utilizando, então demorou alguns anos. Eu acho que isso demorou alguns anos para que eu pudesse realmente me sentir apto. Levou acho que 2 anos e 11 meses, mais ou menos, se eu lembro bem da data. Mas assim, digamos que esse período da vida que eu estava passando, ele não foi um tanto desafiador, ele foi tranquilo. Meu barquinho estava navegando em águas meio que paradas. E foi realmente agora, um pouco mais lá atrás, depois do Master Practitioner Neurosemântica no México, daí o Trainer, que foi em Bali, Indonésia, se eu não me engano, 2019. Acho que foi. Será? Agora estou pendendo, 2018, 2019. E aí, realmente, o negócio, eu fui posto à prova. Realmente assim começou a vir muita mudança na minha vida.
E eu, assim, olhava para mim mesmo e achava, poxa, caramba, acho que agora eu tô com tudo que eu preciso, né? Mas como eu me enganei. Então, eu realmente não estava tão pronto, porque eu queria sair por aí usando, mas aí foi mais tarde que o Michael e todos vocês também sempre comentavam, e todo mundo sempre muito firme, ó, começa com a coerência, né? Então, aplica em você primeiro, né? Não adianta querer sair por aí. E foi o que eu fiz. E realmente o ápice, para não fazer um relato muito longo, foi neste ano agora, que em janeiro, que ocorreu o divórcio do meu casamento. Então, após 10 anos de casado, foi uma mudança radical e recheado de vários detalhes meio sórdidos, assim, inexplicáveis e até surpreendentes, do ponto de vista, assim, como ocorreram, sabe? Então, eu me senti bem exaurido, tanto em recurso financeiro, como em saúde também, então eu desanimei bastante, eu perdi muito peso, eu parei de cuidar de mim, e realmente, assim, os meus exames de saúde estavam muito ruins, né? Então, eu não tinha mais fome também, e eu tive um clique. Então, isso foi lá para maio, que eu tive um clique. Daí eu pensei assim, o que que eu estou fazendo? Eu estou me deixando levar pelo piloto automático, né? E uma coisa que sempre, hoje, olhando para trás, eu agradeço, mas eu sempre fui e continuo sendo curioso. Então, eu gosto de ver o lado ruim, eu gosto de viver ele, eu gosto de viver o lado bom, para saber como é que é. Então, eu gosto de estudar, mas eu prefiro viver também para ver se realmente bate com o meu mapa ou se é diferente de tudo que eu tenho lido ou aprendido. E daí pensei, olha, se continuar desse jeito, então meus órgãos estavam falhando, então eu peguei, parei, puxei presença e pensei o seguinte, olha, está funcionando tudo, porque eu realmente estou navegando por um mapa muito ruim, com crenças péssimas, e estava meio que desligando os meus sistemas internos, né? E aí, se funciona para o lado ruim, funciona para o lado bom. E aí eu tive uma virada de chave, aí a teoria, eu voltei a ler as apostilas, e peguei assim, não, vou praticar isso agora, e o efeito tem que ser instantâneo. E como também um pouco acompanharam, né? Aquilo foi uma guinada que não para, né? Então vamos ter surpresas aí para ano que vem. Então a gente não fala antes, né? Porque é uma surpresa. Você já queria estar Não sair deixaria falando. de ser surpresa, né? Isso. E eu me sinto muito bem. Então, se a gente contar maio, junho, julho, agosto, 4 meses, então, claro, de procurar ajuda médica. Então, eu estava bem desnutrido, eu estava bem desanimado, inclusive daí eu estava com meu mestrado em andamento, que está retomado agora, eu já fiz as avaliações, vou me formar em abril, dia 25, ano que vem, pela Espanha, e eu já estou olhando doutorado e ganhei bastante peso nesses 4 meses, já estou com 105, agora tem que cuidar para não criar panção, mas eu estou num auge agora que eu devo à neurosemântica, porque eu estou trabalhando em média agora, olha, chega a dar tranquilamente 16 horas diárias. Eu comecei hoje de novo às 6h30, aí hoje eu vou até umas 23 horas, e eu estou aguentando, gosto muito de falar, não são as horas que a gente dorme, é uma crença minha, mas o estado que você vai dormir. Então, eu vou dormir num estado muito bom e acordo num estado bom. Então, eu devo tudo à neurosemântica e, tendo estudado outras PNLs também por fora, a que realmente convence é a neurosemântica, é o metacoaching, e não tem nada que se iguala. E o tema, inclusive, do artigo hoje também descreve muito bem. Então, muitas formações ou muito conteúdo paralelo, que não é o nosso neurosemântica, ele aprofunda muito pouco. E realmente, assim, são algumas ferramentas meio que incompletas, né? E a neurosemântica realmente tem tudo. E foi legal porque daí, aos finais de semana, durante a semana mesmo, estando bem ruim, então eu tive uma suspeita de um derrame também do lado direito, que não foi confirmado.
Então, eu fiquei proibido de viajar. Eu dirigi carro por um ano agora para monitorar de novo, para ver se eu não tenho um lapso. Eu simplesmente apaguei. E aí agora, realmente, nada está me parando. Estou com um monte de projetos e uso as ferramentas todo santo dia. Eu tenho meu protocolo já, que começa de manhã, vai até a hora que eu vou dormir. Que bom. Parabéns, parabéns. Que bacana ouvir isso, né? Então, eu diria que foi neurosemântica da mente para o músculo, é isso? Exato, e foi muito desafiador. No início exigiu bastante, sabe? É. E foi realmente assim. Eu achava, como disse antes, que eu estava pronto, mas eu estava pseudo pronto. E nem agora eu estou pronto, né? De fato, continuamos aprendendo e continuo me surpreendendo. Cada vez que eu uso uma ferramenta, eu descubro uma coisa nova. Quando eu atendo um coach diferente, então acabo descobrindo uma nova vertente também. Então, isso é meio que um defeitinho, né? Minha posição preferida é opções, né? Mas eu uso o processo também. Aí, de vez em quando, eu olho. Será que se eu mudar isso aqui um pouquinho, será que dá um resultado bom? Mas daí eu me seguro. Acontece, Ah, gente. acontece nas melhores famílias. Então, vamos lá, vamos conversar sobre esse artigo do Michael. É um artigo muito interessante, né? Ele é um dos artigos do Michael, escreve toda semana 3 artigos, um deles é o Morfeu, que é direcionado aos metacoaches, um é o Framers, que é direcionado aos trainers, e um deles é o Neurons, que é direcionado ao público em geral. É isso que nós vamos conversar hoje, justamente o Morpheus, que é direcionado ao metacoach, que faz parte de uma série de desenvolvimento de competências, uma série que está sendo muito interessante. Eu tenho devorado cada um deles que chega, porque realmente é fantástica a linha de pensamento do Michael, né? Michael defende que para a gente desenvolver uma competência, leva um tempo aí de prática, principalmente, praticar, praticar, praticar. E ele tem uma linha dentro da neurosemântica, nós dentro da neurosemântica tem uma linha de realmente trabalhar dentro de uma confirmação sensorial. Ou seja, todo o trabalho que é feito no MetaCoach, na formação de MetaCoach ou na formação em trainer de neurosemântica e PNL, existe o que nós chamamos de benchmarkers, que são pessoas que estão lá justamente acompanhando o desenvolvimento das habilidades. Em MetaCoach nós treinamos 7 habilidades. E para você realmente conseguir a chancela e atuar como MetaCoach, você precisa ter uma pontuação de 2,5, através, né, observada por um benchmarker em todas essas 7 habilidades. Agora, estou em dúvida se é uma ou 2 vezes 2,5, mas é no mínimo uma vez com certeza. Então, e para cada uma dessas 7 habilidades, nós temos subhabilidades que são desenvolvidas. Então, é muito interessante porque o artigo traz isso, né? Traz o quanto que você está realmente observando uma habilidade ou é uma pseudo-habilidade. E ele desenvolve o artigo em cima disso. Então, é muito interessante para nós percebermos, talvez você que esteja nos assistindo pense, pois é, mas isso é relacionado à MetaCoach? Não, ele é relacionado à competência de um modo geral. Então, é bacana você identificar, inclusive, uma competência, uma habilidade que você esteja desenvolvendo, para ver até que ponto você está, até onde você foi e até onde você ainda pode ir, ok? Então, eu quero começar aqui com o nome do artigo, Cuidado com as pseudo-habilidades, e eu quero conversar aqui pedindo para o Kenneth dar uma percepção, qual foi a percepção que você teve, de um modo geral, do artigo, desculpa. E aí a gente pode depois desenvolver para pontos mais específicos. Pode ser dessa forma, Kenneth? Pode ser sim, claro. Bem, ao ler o artigo, o viés que eu percebi é que muitas vezes a gente acredita que tem uma certa competência, a gente adquiriu um determinado nível de competência, a gente espera e quer que ele seja alto, e na verdade ele não se consegue, talvez numa primeira vez, numa segunda, numa terceira, ou numa quarta, numa quinta. Então isso varia bastante. A perfeição, eu acredito que ela não é bem possível, mas a gente pode chegar pertinho, bem pertinho dela. E muitas vezes a gente, como eu disse, né,
foi uma coisa que aconteceu comigo. Então, eu achava que eu estava pronto, mas não estava. Então, uma coisa que eu pude contar, e que o artigo também falou, a importância do feedback, né? E de pessoas que têm ali essa capacitação, né? Como os nossos benchmarkers, né? E também eu incomodei bastante o Michael, eu escrevi diversos e-mails para ele, ele respondeu todos, como ele faz com todos nós, né? Ele nunca deixa ninguém sem resposta. E esse feedback é muito importante e eu peço muito feedback. Então, eu analiso sobre o meu ângulo e eu analiso o resultado que dá. Então, eu levo como consideração a atuação como coach. Então, o cliente, eu pergunto assim, como, né, eu faço as perguntas de precisão, então eu mergulho no detalhe. Então, o artigo deixa claro que a competência ela está na especificidade, nos pequenos detalhes, né, que podem não ser percebidos pelos globais, né, que não se atentam tanto aos detalhes, e que essa perfeição, essa competência alta, vamos trocar perfeição por competência alta, então ela exige essa dedicação e que a gente percebe o resultado do trabalho e principalmente a gente contar com o feedback de pessoas que a gente confia e que elas realmente detêm toda essa competência, né? Os avaliadores, né? Os benchmarkers, né? O pessoal da equipe da Sociedade Brasileira de Neurosemântica também, que foram cuidadosamente selecionados, super competentes, e com isso a gente consegue saber se estamos próximos a desenvolver uma alta competência ou se a gente ainda precisa praticar muito mais, né? E eu particularmente sou muito apaixonado por feedback. Então eu peço mesmo para quem eu posso o tempo inteiro. Se eu não posso pedir verbalmente, eu observo pela calibragem, né? Então a reação do cliente e tem dado muito certo e eu presto atenção, às vezes eu anoto coisas para que se eu percebo que, opa, aqui faltou uma coisa, faltou uma pergunta de precisão, aqui faltou induzir um estado, de repente eu poderia ter induzido outro, e eu acabo, então, fazendo as observações e já mudo isso para um próximo protocolo. Então, até que eu me sinta tão seguro que isso se automatiza, né? A maestria, né? Que daí eu não preciso mais conscientemente controlar esse processo. E isso demora, claro. Michael disse para você ficar expert são 10.000 horas de trabalho, né? Então é bastante coisa, né? Não vou entrar aqui nos números que ele fala do MetaCoach, mas eu quero trazer uma fala sua aqui que foi bem importante, que foi a questão do feedback e dando uma ênfase, né? Claro, como nós estamos aqui no Liga Neurosemântica, a gente fala bastante dos nossos benchmarks que fazem esse feedback para nós. Mas é importante a gente ressaltar que em qualquer habilidade que você esteja desenvolvendo, é importante que você tenha pessoas que tenham essa competência que possam dar esse feedback. Porque às vezes você acha que você está fazendo maravilhosamente bem, até que alguém chega e mostra para você, peraí, mas vamos lá, está faltando isso, está faltando isso, está faltando aquilo, né? Inclusive ele cita no artigo, né, que às vezes você acha que alguém que estava lá trabalhando do seu lado, ou que fazia o mesmo trabalho que você está fazendo hoje, anteriormente, você acha que o cara é fera, mas quando você começa a entrar nos detalhes, você descobre que não é nada disso. Eu quero abrir agora para a Inês ou para o Cris, para vocês fazerem algum comentário, pergunta para o Kenneth, aí para a gente extrapolar um pouco mais a nossa análise aqui. Você quer perguntar, Cris? Pode dizer. Começa você. Eu? Então, como eu não tenho uma pergunta muito específica, vou perguntar aquilo que surgiu no nosso WhatsApp, quem? Ui! Subhabilidades é a mesma coisa que pseudo-habilidades? Como que é essa coisa? Boa, era bem essa. Olha, eu vou olhar sob o prisma, eu vou me atentar bem ao significado linguístico e aí a gente continua debatendo e vocês, né, dão um feedback para saber, olha, pode ser isso, não pode ser. Como sub, eu entendo que é algo pouco desenvolvido, um nível mais baixo.
Não quer dizer que seja o mais baixo, né? Mas está abaixo de um patamar que se quer. Então, habilidades pouco desenvolvidas ou abaixo do desejado. E o outro pseudo. O pseudo, eu vou levar para um viés que eu tenho ouvido e lido muito sobre pseudo-liderança, pseudo-líder, mas não vamos falar disso. Pseudo como falso, né? Então, algo que não seja verdadeiro, mas sim que engana. Eu vou olhar por esse prisma. Então, que eu tenho uma habilidade que eu acho que está maravilhosa, como a Leonir definiu super bem, e aí eu posso não ter encontrado uma pessoa que tem essa competência e a pessoa de repente fala para mim que, opa, não, tu é habilidoso. E aí acaba sendo avaliado por alguém que detém essa maestria bem específica, e aí fala, não, peraí, tá faltando coisa aí, isso aqui não é bem assim, aqui você não seguiu, aqui tu inventou alguma coisa. E aí a gente acaba percebendo, opa, peraí, né? Então eu tinha uma pseudo-percepção daquilo, eu achava que a habilidade estava muito bem desenvolvida, mas de fato não. Bacana. Se me permite, Kenneth, eu quero acrescentar Lógico. no subhabilidade também uma outra forma de olhar, que tem essa perfeitamente, que é, no caso, o que acontece? Você tem uma habilidade, que inclusive a gente faz isso muito no MetaCoach, né? E você tem as subhabilidades, ou seja, várias outras habilidades que estão dentro daquela habilidade. Ou seja, eu pego uma competência, uma habilidade, e divido ela em várias partes para eu justamente poder chegar na competência. Então, achei muito Sim. bacana você ter trazido esse do sub que não está desenvolvido, e tem também os subhabilidades que você pode ser a divisão de uma habilidade. Então, que bacana. Temos aí dois pontos de vista. Não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa, Cris e Inês. Eu só queria acrescentar que o Kenneth falou sobre detalhes, né? Detalhes que fazem a diferença, né, Ken? Você falou alguma coisa assim, né? Isso. Especificidades. Na verdade, essas subhabilidades que a gente tem aprendido no MetaCoach são essas especificidades que fazem parte da habilidade maior, né? Então, é o globalzão, embaixo tem os detalhezinhos. Então, é assim que eu vejo as subhabilidades nos benchmarkers. E Né? para quem está nos ouvindo aqui também, é legal a gente reforçar que quando a gente fala de global, é que nós temos algumas lentes, alguns filtros na nossa mente que fazem com que a gente não precise prestar atenção em alguns comportamentos, faz com que a gente trabalhe isso de forma automática. Uma desses programas nossos internos é focado na forma como você presta atenção nas coisas. Você pode prestar atenção de uma maneira mais ampla, certo? Do macro, no global, uma visão global, ou você vai para o detalhe, querendo saber todos os detalhes. Uma pergunta: se fôssemos fazer um projeto juntos, você gostaria que eu te contasse todos os detalhes, ou você ia preferir que eu te desse uma visão global do nosso projeto? Ok? Então, só para trazer esse entendimento, porque nem sempre as pessoas estão dominando esse tema junto conosco, ok? Aliás, esse é um tema maravilhoso para uma hora dessa, que são os nossos metaprogramas, ou seja, os nossos programas maiores da nossa mente, ok? Então, só para fazer esse parênteses aqui. Que bacana, Maravilhoso. que bacana, Cris. Dando continuidade, aliás, ele dá bastante ênfase no nosso artigo, como a Inês falou, da necessidade de nós irmos para o detalhe, né? Então, isso é uma característica que ele enfatiza bastante, né? Então, uma característica que é o feedback e a outra é ir para o detalhe, né? Então, e sobre o feedback, tem uma coisa interessante aí quando a gente fala dessa questão da competência também. Quando nós começamos a fazer alguma coisa nova, é uma coisa bem interessante que a nossa competência ela é baixa, mas a nossa autoconfiança ela é alta. Parece uma coisa totalmente incongruente, porque se você não sabe, como é que você pode ter uma autoconfiança alta? Mas o interessante, e isso é uma coisa legal quando a gente fala de liderança, inclusive, que os líderes têm que cuidar quando estão com uma pessoa que está nova naquela função, é justamente o quê? A pessoa não tem noção da complexidade daquilo que ela está aprendendo. E como ela não tem noção da complexidade, o tanto que ela sabe da função, ela entende que é o máximo. E é muito interessante, por isso que quando nós começamos a aprender alguma coisa nova, normalmente
a gente chega cheio de gás e tudo mais. Por quê? Porque para nós é uma coisa simples e fácil de fazer. Até porque a nossa autoeficácia faz com que nós ficamos focados, acreditamos que se nós já aprendemos, nós temos condições de aprender outras coisas também. Ok? Então, só para dar esse viés aqui, e é legal também a gente pensar sobre essa questão. E sem feedback, naturalmente, tem uma parte que nós conhecemos nossa, mas se você não tiver um feedback de alguém de fora, não tem como você fazer, né, atingir os próximos níveis, com certeza. Cris, fala aí, qual é a tua pergunta ou comentário? Peço aí desculpa que eu dei uma rápida saidinha aqui para resolver uma questão pessoal, já estou de volta. Ô, Kenneth, eu estou Oh, praticamente conversando com você hoje, né? Mas já te conheço assim de fama, há bastante anos, fama boa, né? De você ser essa pessoa assim apaixonada pela neurosemântica e ainda mais quando você colocou o depoimento lá no nosso grupo. Então aí o Gerson, né, que infelizmente não pôde estar aqui hoje, né, se motivou muito a convidar você a estar conosco hoje. E assim, eu percebo um pouco de sotaque e tudo, eu não conheço você, então queria puxar um pouco esse lado mais pessoal, assim, você é de onde? E né, um pouquinho aí dessa parte sua mais pessoal, rapidamente. vamos sim, desde que vocês não falem, né? Opa, esse sotaque parece do interior de São Paulo. Eu nunca tive lá, né? Daí eu levava como elogio. O pessoal falava para mim, né? Então, originalmente eu sou da Alemanha. Então, filho de pai brasileiro de origem alemã e mãe alemã. E quando tinha por volta dos 12 anos, então nós emigramos para o Brasil, porque meu pai tinha planos para passar daí no caso da vida dele e da mãe, eles queriam então passar a outra metade da vida, eles estavam por volta dos 40 aqui no Brasil, né? Então, onde meu pai nasceu e se criou. E aqui estamos, eu tive várias oportunidades de voltar para a Alemanha. Voltei para visitar familiares, mas não gosto mais de ficar lá, não. Eu gosto daqui do Brasil. Então, aqui é o lugar que, quando eu saio e vou para outro país estudar, é da onde eu sinto falta. Quando eu saía da Alemanha para viajar de férias, né, que é tudo do ladinho na Europa, eu não sentia tanta saudade de casa. Mas agora, quando eu saio do Brasil, bate uma saudade forte. Então, o motivo do sotaque é esse, mas ele já foi bem pior, tá? Então, português, eu sou apaixonado, tanto é que eu acabei fazendo uma formação em língua portuguesa também, e, e hoje, assim, eu olho para o português, eu levei 9 anos para tirar um sotaque grosseiro, demorou, né? Porque no começo eu falava tudo assim, errada e quebrada. Então, essa seria a história da minha origem, então. E Muito você bem. E de sabe, alemão não tem nada, né? Se olhar para mim, não é nada de olho azul e nem cabelo loiro. nem todos os alemães têm essa característica. Cris, Exato. Cris, não sei se você sabe, mas o Kenneth está aqui em Santa Catarina, nós dois estamos no mesmo estado. Eu aqui mais para o Ah, litoral e ele para o Alto Vale, uma região muito bonita aqui de Santa Catarina também. Está lá em Rio do Sul, eu em Jaraguá e você em Rio do Sul, né, Kenneth? Isso. Aham. E o Kenneth Ah, então também, eu vou contar a minha. Ah, desculpa. pode falar. Então, deixa eu como, também vou como, contar minha relação com o Kennedy. Eu também quero ser famosa aqui. Vai, dá-lhe, Inês. Conheci você lá no Practitioner, no Master Practitioner, no México. Eu não fazia ideia, nunca tinha ouvido falar do Kennedy, brasileiro, dentro da neurosemântica. Eu fui conhecer ele lá, foi muito legal. Todo mundo passando mal com dor de barriga, mas dando risada. Nossa Senhora, La Venganza de Moctezuma. Então, assim, eu tenho uma admiração muito grande por você Tu e foi também. muito gostoso, né, ter conhecido você e participar disso tudo aqui, estar junto agora e ouvir tudo isso. Nossa, é muito bom. É muito muito. legal. Eu ouvi assim a sua história agora pela primeira vez, então assim, só
Só recapitulando, assim, você fez também o treino em 2019, né? Na Indonésia, não foi? Isso. E então se tornou trainer também em neurosemântica. E aí é uma coisa que você falou, né? Eu já conheci outras PNLs, né? Vira e mexe a gente acaba falando um pouco assim sobre a neurosemântica ser um tipo de PNL, mas, né, com muitas distinções, mas independente se é ou não, tem uma origem na PNL. Só que você falou assim, a neurosemântica, eu já conheci muitas PNLs, e a neurosemântica tem, né, a sua distinção, né? Qual que é a distinção que você viu que você fala assim, essa aqui é a distinção dessa metodologia para as outras? O que mais me encantou e sempre vai me encantar, está me encantando nesse exato momento, é justamente esse nível superior. A gente usa bastante a mente reflexiva, então analisar e refletir, e muito a questão dos meta-estados, né, que não são apenas estados, né? Então, ali a questão dos meta-estados, então, é algo que deve ser a minha habilidade preferida, que eu mais utilizo em mim, utilizo nos meus alunos, que eu continuo sendo professor, e nos treinamentos também. Então, essa parte que eu não aprendi em nenhuma outra PNL, tanto na clássica como na sistêmica. Então, eu tenho o Master Practitioner na sistêmica também do Robert Tilts, e que lá me interessou muito também, parte que a neurosemântica refinou, né, a parte da ecologia e outros quesitos. Dei uma espiadinha na do Richard Bandler também. Eu até quis fazer, mas daí eles queriam que eu começasse do zero, eles não queriam reconhecer nenhuma outra PNL que tivesse feito. Aí eu pensei, então já começa assim, então eu não vou fazer não. E e realmente, fora isso também, tudo que é um nível acima, né? Então, a neurosemântica realmente ela apresentou todas as ferramentas em seu nível meta, né? Então, submodalidades, metamodalidades, né? E outros quesitos. Então, sempre tem um passo além, ou então foram corrigidas algumas coisas, né? Que o próprio Michael sempre fala, né? Quando ele atualiza, quando ele faz os encontros conosco, os diversos que tem, quando lança os artigos. E dá para realmente, assim, me sinto muito seguro porque e abençoado por ter esse acesso, né? Por ter contato direto com o Michael. Eu não tinha visto nenhuma outra PNL. Eu sei que cada um está ocupado, mas esse refinamento, sabe? Então a gente quer saber algo mais. Olha, tem um nível acima. E agora eu só não lembro. Acho que Leonir, você falou isso uma vez para mim. Eu não tenho certeza, mas fortemente acredito. A neurosemântica, a PNL é um bolo, tem várias camadas, a neurosemântica é a cerejinha no topo. Eu ia justamente, estava ouvindo você falar, né? E realmente uma coisa que eu acho bacana no Michael, né? Como ele mesmo diz, né? Ele sempre fala que nós estamos sob os ombros de muitas pessoas para estarmos onde estamos, né? Então, esse é o primeiro reconhecimento que ele faz. E a neurosemântica, é claro, ela está toda baseada na PNL. Ele estudou, né? Ele não só estudou com Bandler, com Grinder, mas também ele foi atrás de todo o movimento potencial humano para entender de onde vieram todas as informações. E isso é que faz a grandeza. E a ideia dele era justamente essa, levar a neurosemântica, levar a programação neurolinguística para outro nível, para outro patamar, né? E aí que a neurosemântica entra. E, sem dúvida nenhuma, dá outro significado. E isso é uma coisa que eu acho muito importante, assim, quando eu penso na neurosemântica, uma coisa que me vem muito forte é significado. Michael tem uma missão muito grande com a neurosemântica, né? Que é fazer do mundo um local melhor para se viver, né? Fazer com que nós sejamos o melhor ser humano que nós possamos ser. E isso, eu realmente, quando eu leio os livros do Michael, quando eu leio qualquer material da neurosemântica, às vezes eu estou estudando para uma palestra, algum curso, mesmo estando desde 2012 nessa jornada, eu realmente é uma coisa que me toca, me motiva, me dá sentido, significado, aumenta a minha intencionalidade, porque realmente é muito profundo. Então, é um convite para quem está nos assistindo que não conhece neurosemântica,
né? Na primeira oportunidade, venha conhecer, vocês têm vários vídeos, inclusive dentro do nosso canal do YouTube, porque realmente é um foco muito grandioso, né? E acho que o Kenneth falou muito bem. Então, a neurolinguística trabalha muito em cima dos estados, nós estamos trabalhando com os meta-estados, e dá uma ideia legal da complexidade de todas essas camadas que nós experimentamos na nossa mente. E, principalmente, né, nesse trabalho todo que ele vem fazendo agora mais recente, sempre foi assim, sempre foi assim. Agora, digamos que ele está dando uma ênfase maior em falar, mas sempre foi assim, sempre foi falado assim, né? Essa ênfase de que tudo é de dentro para fora, não é nada de fora para dentro, ok? Exato. Então, na minha vida, antes de eu entender isso, realmente, eu sempre tive uma visão que nós construímos a realidade, sempre tive essa percepção comigo. Mas à medida que eu fui estudando, primeiro com a PNL, mas principalmente depois com a neurosemântica, né? Então isso fica muito claro. E eu acho fantástico que quando você assume isso como verdade, você se empodera, né? Se empodera de que você está criando a sua realidade. E isso é fantástico, é fenomenal. Então, estou falando mais do que aqui o convidado, mas é porque dá para perceber que realmente é um tema que mexe comigo, que eu acho Nossa, realmente fantástico que a gente tem essa possibilidade, e eu realmente convido a você que está nos assistindo, se não conhece, realmente venha conhecer, porque é um empoderamento fantástico, né? É um empoderamento fantástico. E às vezes eu falo com as pessoas sobre poder, e as pessoas às vezes têm uma visão um pouco tóxica de poder, entende muito um poder para fora, né? Mas não é um poder para fora sobre os outros, é um poder sobre você mesmo. E quando você se empodera, você também está criando aqui um escudo, uma proteção, uma camada para que nada que venha de fora possa te atingir, ok? Você fica realmente forte, fortalecido. Não fica egoísta, não fica... tem outra palavra que a gente usa, né? Não vai querer passar em cima das pessoas, não é por aí esse poder. É um poder no sentido de que eu sou eu, né? E eu me pertenço e eu me basto. É isso que é importante. Faz sentido isso para vocês? total. Muito sentido. Muito lindo. Tanto é que eu quero até complementar, antes de dar a palavra para o Kenneth, assim, até o final, né, do artigo também o Michael fala isso, né, que o coaching é um processo de dentro para fora, é uma aventura na mente do cliente. Então, assim, muito sobre isso que, assim, a gente teve essa inspiração desse nosso bate-papo que a gente está tendo aqui, né, justamente assim, para criar uma cultura de colaboração, de convívio, de convivência, um pouco fazendo essa espiral de dentro para fora, ou seja, a partir de nós aqui conversando, depois quem for assistir gosta, se aproxima, chega mais, e aí até vamos dizer assim, um spoiler, né, que assim me veio assim, né, até na reunião nossa lá da diretoria, não me lembro se você estava ou não, Leonil, mas nessa hora, né, exatamente que você foi, mas eu não lembro dessa hora, é que talvez a gente chame esse nosso momento de inside out, né, em homenagem a todo esse movimento que realmente, para mim, se me perguntar, esse é o grande diferencial da neurosemântica, né? Bandler tem aquela coisa assim de levar vantagem, o Dilts tem uma pegada muito espiritual, mas aqui a gente fala de uma mudança de dentro para fora. Então, eu vejo que isso é muito rico, isso é muito único nosso na neurosemântica, né? Mas também já falei demais, passo a palavra para o Kenneth aí para concluir aí também. Por favor, gente, tá bom demais ouvir vocês. Tava com uma saudade danada. Kenneth, Então, fala aí. a respeito do nosso artigo, né? Alguma coisa mais que você queira acrescentar? Algum outro aspecto que realmente te chamou a atenção, além do que nós já conversamos aqui? Eu vou tentar parafrasear o melhor que eu puder o que o Cristiano falou, né? A questão de ser uma aventura na mente do cliente, né? Então, é realmente isso que é toda uma diferença. Então, eu tenho cuidado pra caramba, me interesso, até os meus alunos, assim, acho que sendo professor, às vezes, né, vocês também desempenham essa função.
podem bem concluir, né, e concordar de que, professor, você é um pouco de coach, você é um pouco de pai, mãe, você é um pouco de terapeuta, você é um pouco de, né, de várias coisas, dependendo do que se traz, né? E uma percepção que assim, foi maravilhosa dessa questão da mente do aluno, que isso acho que, de repente, pode ser uma fagulha para iniciar aí um novo incêndio caloroso aí, gostoso de um outro assunto, é justamente o que eu tenho presenciado aqui na região, aqui no, né, interior de Santa Catarina, Rio do Sul, mais ou menos 90 mil habitantes, que vários alunos meus, eles têm, eu chamo de extraordinários, né, eles têm espectro autista. E aí os pais, eles têm um laço bem próximo comigo, eu faço questão de construir, e quando eles vêm para ter aula comigo de idiomas, geralmente eu peço para virem para mim, porque eu quero conhecer o mundinho de cada um deles também. E eu não enfrento nenhuma dificuldade, então, às vezes, assim, um dia eu preciso gravar, eu mando para vocês. Tem aluno que, de repente, ele brinca, ele quer comer durante a aula, a maioria deles tem 10 anos, 11, 12, 13, que tem um espectro, e aí, de repente, eles começam a falar outro idioma dentro da sala, ou falam por símbolos, mostram o dedo, faz alguns sons, e eu me conecto tão bem com eles que daí eu pego e acabo entrando no mundinho, de repente eles estão corrigindo questões, verdadeiro ou falso, daí um lá faz, hum, hum. Daí o outro pega assim, aí eu pego e faço igual. O rapor ali pega firme mesmo. Sabe? Então, eu gostaria de finalizar assim, que a mente do cliente e de qualquer pessoa, até a nossa própria, né? Ela tem muitas surpresas, né? Ela também tem lados não tão bons, né? Que a gente faz em parte do nosso piloto automático, né? E é bom a gente também se atentar, né? Mas não ficar muito tempo lá dentro. Eu gosto desse lado, né? Mas por exemplo, é muito importante, né, ser desigualador, mas também não ficar só nesse lado, né, só ver aquilo que é diferente, né, geralmente o pessoal no automático puxa para o ruim, aí às vezes eu penso e falo, ó, Kennedy, essa pessoa ali, meu Deus, só reclama da vida, é negativo, meu Deus, tá com depressão, tá tudo. Eu digo assim, relaxa, é o filtro, é desigualador. No momento só consegue ver sob esse prisma. Muito provável que não tenha nenhuma doença, então não leva para um patamar tão fundo. Ah, é, professor? Aí fala com a pessoa, então eu posso me chamar desigualadora? Aí, assim, sim, aí já muda todo um espectro, sabe? É divertido, gente. Eu poderia falar horas sobre isso, a mente, o mapa de cada um. Eu gosto de entrar no mapa. Cadê o teu tesouro? Cadê o tesouro escondido? Legal. Isso mostra para nós, Kenneth, na minha percepção aqui, no meu mapa, já usando você, que, na verdade, você não tem uma pseudo-habilidade, você tem uma habilidade desenvolvida. E isso acontece Será? pegando Isso vindo aqui, da minha mestra. pegando aqui, pegando aqui a Vou ficar última, vermelho. um resumo aqui do que o Michael fala, que vai comprovar isso que eu estou falando. Né? Mas para se tornar habilidoso ou competente, nisso é preciso prática, muita, muita e muita prática, prática deliberada e feedback. Muito, muito e muito feedback. Além de ajustes para lentamente conectar os neurônios em seu cérebro, de modo que a habilidade seja incorporada profundamente na sua neurologia. Aqui está a sua excelência em habilidades. Então, quero agradecer a oportunidade de estar aqui fazendo esse trabalho de mediação, agradecer essa oportunidade de estar aqui com o Kenneth, com a Inês e com o Cris, e quero passar a palavra para o Cris, para que o Cris possa finalizar aqui o nosso trabalho. Cris, é contigo. Show de bola. Antes da gente finalizar, vou passar também a palavra para a Inês, aí a gente faz essa rodada final de cada um aí, o que leva dessa noite.
Fala aí, Ok. Inês, o que você leva dessa noite aí? Eu levo dessa noite, bom, além da alegria e do exemplo que o Kennedy trouxe para mim, da superação dele, através de estudar para se refazer ou para se curar, foi esse processo que eu entendi que ele passou, me enriquece. Então, porque se a gente perceber que a gente consegue se curar, vamos falar do nível mental, né, ou emocional que a gente está falando mais, se eu estudar e eu souber como trabalhar isso dentro de mim, é isso que eu vi que o Kenneth fez. Eu posso ser quem eu quero, eu posso ser como eu quero, eu posso me reprogramar, não sei se é essa palavra, mas é me refazer, né? Então, eu levo essa perspectiva que o Kenneth trouxe para mim como uma prova de que isso é possível. 30 segundos, instantinho. Vamos aproveitar, Leone, fala um pouquinho aí do que você leva dessa noite, só para a gente fechar. Eu sei que você já falou, né, mas resumidamente. Para mim é sempre muito rico estar aqui com vocês e é muito rico estar debatendo esses temas. Então, eu penso que esses artigos que o Michael escreve são verdadeiros tesouros. Então, como ele mesmo fala, neurosemântica sempre é da mente para o músculo. Estar aqui debatendo os artigos é trazer esses artigos da mente para o músculo, né? É beber na fonte. Então, se ele ler é uma coisa, agora a gente estar aqui conversando e debatendo esses artigos é outra coisa. Então, eu sempre agradeço a oportunidade, saio daqui absolutamente enriquecida, né, com muito mais bagagem aí na minha mala de ferramentas. Então, agradeço de coração. Show. Eu também levo daqui, né, o conhecer essa pessoa fantástica que é o Kenneth, né, esse membro aí da sociedade nossa aqui, né, no Brasil, né, que escolheu estar no Brasil aí conosco aí E e que que brilha cada vez mais aí no meio da gente. Muito obrigado por você estar aqui conosco, né? Levo também do artigo que a gente precisa distinguir, né, o pseudo do verdadeiro e os detalhes fazem diferença nisso. E quando a gente está incorporado com esses detalhes, aí a gente tem essa clareza de que a gente realmente é competente, não apenas pseudo. E levo aí a gratidão de estar participando aí com vocês mais essa noite. Foi muito bom aí. Ken, suas palavras finais para a gente fechar. Oh, meu Deus do céu! Bom, a primeira coisa, antes que aquilo pegue e foge da minha memória, é o que a Leonir tinha comentado sobre as subhabilidades, né? Então, eu não estava olhando esse viés, então agradeço mesmo, um beijão, tá, Leonir? Porque isso agora eu vou ficar matutando depois da reunião, né? Então, são vários pedacinhos, várias habilidades ali um pouco menores que fazem uma habilidade grande, uma habilidade mais competente, né? Meu Deus, esse é um viés. Esse viés eu vou dizer que é completo, enxergar isso assim. Uhum. E as perguntas também e tudo, eu poderia ficar horas com vocês aqui, porque tá bem, ok, continuo fazendo, mas eu quero continuar estudando neurosemântica, eu quero continuar tendo contato com vocês, eu quero que o Brasil inteiro seja irradiado pela neurosemântica, cada vez mais e que eu possa também chegar aí até aí da idade de 70, 80, né, como o Michael aqui, e tá dando treinamento aí de 10, 11 horas diárias aí, manda ver. Ah, Bacana. é bom demais, gente. Agradeço o carinho de vocês e muito bom ver vocês sempre, né? E a Inês também, né, com os comentários, gente, é fantástico. Obrigado, Kenji. Obrigado, viu, Leoni, por mais uma vez estar brilhantando aqui com a gente. Inês também, minha companheira aí do comitê. O Gerson, que não pôde estar, mas um abraço grande também. Todo mundo que, né, já deve ter assistido ou está assistindo aí nesse momento. Né? Um abraço grande. Vamos cada vez mais de dentro para fora nos tornar essa comunidade, né? Essa colaboração cada vez mais presente aí entre nós aí. Acho que a gente pode já fechar, né? E quem puder aí, bate um print